Os irmãos podem se sentar. Antes da nossa meditação, nós temos um momento. Que dia é hoje? 8 de março, dia em que todas as mulheres estão... Nós estamos de parabéns todos os dias, né, gente? Mas hoje é um dia especial. Então, nós, Ministério de Mulheres, quer compartilhar com vocês uma pequena homenagem. Hoje pela manhã, nós já fizemos uma ação fora dos portões, uma ação evangelística, mulheres trabalhando no propósito, né? A ação Você é Preciosa. E agora nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho dessa ação, para a gente se sentir também fazendo essa ação com as meninas. E depois desse momento da ação Você é Preciosa, o Ministério de Mulheres vai fazer uma pequena homenagem para as mulheres que adentraram os portões, adentraram ao templo. Feliz Dia das Mulheres. Parabéns todos os dias. Glória a Deus, né? Nós somos mulheres cheias do poder de Deus, escolhidas para esta geração, né? E nós estamos meditando no livro de Ruth.
uma mulher, né? Ruth, durante a história dela, ela não conhecia o propósito de Deus para a vida dela. O autor, o escritor do livro de Ruth, ele vai nos dando dicas que encaminham para o propósito de Deus na vida dessa mulher. Mas ela não sabia ainda qual era o propósito. Você, como você enxerga o mundo ao seu redor? Você acha que são apenas sucessões causais de acidentes, acontecimentos aleatórios, sem significado? O que acontece, o que vai acontecendo? Ou você acha que você enxerga o mundo como se tudo o que acontece fosse um roteiro inflexível, inviolável, imutável, no qual não adianta você questionar, não adianta você opinar? Você acredita numa sorte aleatória ou num destino rígido? Ou em nenhuma das duas? Ou, ao seu ver, que diferença faz a fé, o trabalho, a iniciativa do ser humano em um mundo que está cada vez mais instável? Mas, acima de tudo, que diferença faz crer num Deus soberano, providente, fiel e gracioso? É sobre isso que o livro de Ruth fala. Semana passada, no primeiro capítulo, a diaconisa Tati nos ministrou sobre os valores de lealdade e fidelidade que constam na história de Ruth, ali no primeiro capítulo. E o livro de Ruth, na divisão dos livros da Bíblia, ele se encaixa num livro de história, né? É a história de pessoas simples, comuns, como nós. Começa com uma viúva, Ruth, enfrentando desafios comuns a todos nós. Ruth, Noemi, né? E Ruth. Elas enfrentam problemas como fome, miséria, perdas e desamparo, sofrimento. Uma luta pela sobrevivência. Mas elas fazem isso crendo num Deus poderoso e soberano. O final do primeiro capítulo, vocês veem que termina com a esperança de uma colheita, né? Mas se a gente retroceder, fazer uma revisão do primeiro capítulo, como que começou? Com uma fome. Faltou pão na casa do pão. E o belemita Elimeleque escolheu ir para Moabe com sua família. Lá, Noemi fica viúva, seus filhos se casam e também deixam suas esposas viúvas. E aí, Noemi, ouvindo que Deus voltou a abençoar o povo de Israel,
ela decide voltar. E nós vemos aí a declaração, né, de Ruth, a declaração de lealdade, de fidelidade, onde ela escolheu pertencer ao povo de Deus. Ela escolheu o Deus de sua sogra, Ruth. E elas voltam. Ao longo da história, ao longo dos 4 capítulos do livro de Ruth, a gente vai vendo, o escritor vai colocando pistas, né? Evidências. Porque o final do primeiro capítulo deixou um mistério. Como que Ruth, como que Noemi iria sobreviver? Porque a gente sabe o contexto daquela época para uma viúva, para uma mulher. Como que ela ia sobreviver? Tá? Sozinha, ia se sustentar, somente com a ajuda de sua nora, que também era viúva. Né? Mas nós vamos vendo que a confiança dessas 2 mulheres na soberania de Deus o quebra-cabeça vai se encaixando e no final a gente descobre o plano maravilhoso de Deus, não só para a vida de Noemi e de Ruth, mas um plano que seria visto lá na frente, tão lá na frente que nós estamos incluídos. Na misericórdia de Deus, na vida dessas 2 mulheres. E nós vimos que, quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, a diaconisa Tati falou, vocês lembram quantos quilômetros, mais ou menos, dava de Moabe até Belém? Aproximadamente 100 quilômetros. Como que viajava-se naquela época? A pé, né? Provavelmente elas chegaram um pouco cansadas, né? Porque eu nunca imaginei fazer uma caminhada de apenas 100 quilômetros. Então, elas chegaram cansadas. Noemi estava debilitada. Estava triste. A Bíblia fala que ela até se recusou a ser chamada de Noemi, pediu que a chamassem de Mara, porque ela estava amarga, ela estava depressiva. Naquele momento, Noemi não seria de muita ajuda para Ruth. Mas Ruth, quando chegou ali, ela assumiu a responsabilidade pelo cuidado da sua sogra, pelo sustento da casa. Ela agiu como o arrimo de família. Ela trouxe para ela a responsabilidade de trabalhar. E ela creu que Deus proveria. E vejam bem, gente. Ela se propôs a ir trabalhar. E um trabalho sem glamour nenhum, né? Mas ela não questionou qual o trabalho que ela ia fazer. Apanhar espigas. Algumas versões falam respigar, outras falam respigar e... esqueci a outra palavra agora. Mas ela ia atrás dos ceifeiros para pegar aquilo que sobrava. Não era um trabalho muito fácil. A gente pode pensar assim, que seria até mesmo humilhante, né? Vocês já pensaram que ela ia respigar, ela ia recolher, ela ia apanhar aquilo que era deixado pelos ceifeiros, que ficava no campo? A gente pode
linkar, muitas vezes, com o trabalho dessas pessoas que recolhem, sabe, aquele lixo que a gente deixa, né, que pode ser reciclado, né? Então, para Ruth, talvez, olhando humanamente, a gente podia pensar assim: é humilhante, não tem glamour nenhum esse serviço. Ela podia questionar assim, falar assim: eu deixei a minha terra, eu deixei a minha família, e olha o que me sobrou. Ter que catar espigas. E não era o trabalho dos ceifeiros naquela época como era, né? Os homens que eram mais fortes iam à frente, cortando, né, a cevada, o trigo, e as mulheres, que também trabalhavam, né? Podia dizer, as mulheres não trabalhavam, elas trabalhavam na colheita, elas iam atrás, amarrando os feixes. E naquele processo, caía, eles não conseguiam fechar tudo, então ficavam algumas espigas. E era isso que ela ia fazer. E a gente vê a atitude de Ruth. Ela foi humilde. Ela já começa sendo humilde com sua sogra. Por quê? A sua sogra não estava podendo ajudá-la muito, então sobrou para ela. Ela podia simplesmente ir procurar um trabalho, sem falar com sua sogra. Mas o que a gente lê Ruth fazendo? Deixe-me ir ao campo, apanhar espigas. Ela pediu permissão para a sua sogra. Ela foi humilde. E ela reconhecia que em qualquer trabalho honesto há dignidade. Ela não se envergonhou. Ela falou com sua sogra e ela ainda disse: eu vou no campo daquele que me favorecer. Algumas traduções dizem naquele que eu achar graça. E ela saiu para procurar um campo para ela poder respigar. Nós vemos como é difícil você ter uma certa posição e depois você ter que dar um passo atrás. Noemi, ela era sustentada pelo seu esposo em Moabe. Agora, ela teve que ir procurar trabalhar para se sustentar. Vocês já passaram por alguma situação na qual vocês tiveram que dar um passo atrás? Vocês têm uma certa posição, vocês desempenham um certo trabalho e, de repente, vocês se veem sem aquele trabalho e vocês têm que fazer alguma coisa que, ao seu ver, às vezes é menor do que aquilo que você fazia. Eu já passei por isso. Mas aí a gente aprende com Ruth a ser humilde, a aceitar, porque Deus, o teu esforço, o teu trabalho, Deus vai te recompensar. Eu já passei pela situação na minha vida que eu tinha um certo trabalho, eu tinha uma certa função e a dificuldade chegou para mim, eu fiquei desempregada. E para eu me recolocar no mercado de trabalho, não consegui a mesma função que eu tinha. Eu tive que descer vários degraus que eu já tinha conquistado.
Mas eu aprendo com Ruth que todo trabalho honesto traz dignidade. E eu preciso ser humilde, aceitar a soberania de Deus sobre a minha vida e ter a minha ação, a ação humana. Eu preciso me dispor. Ruth fez isso. Ela foi recolher as espigas no campo que lhe permitisse. Nós muitas vezes reclamamos da providência de Deus, ao invés de sermos gratos por aquilo que nós temos. Ruth vai trabalhar. E nós precisamos lembrar, irmãos, que trabalho não é o resultado da queda. Trabalho não é tripalho, como diz o mundo. Trabalho não é castigo. Trabalho, ele foi dado por Deus. Se eu não me engano, no primeiro sábado deste ano, nós estudamos sobre o trabalho. Então, o trabalho foi dado por Deus. Depois da queda, ele ficou difícil, né? Do suor do seu rosto comerás. Mas o trabalho, ele dignifica o homem. E ele continua sendo fonte de alegria e de honra. Nós temos que ser humildes e reconhecer. Ruth agiu. Ela foi proativa. Ela assumiu a responsabilidade de sustentar a casa. Ela levantou cedo e ela foi à procura de um campo, onde ela pudesse obter o seu sustento. E nós vemos que Deus a honraria. Nós já temos, como diz, o escritor nos deu todos os spoilers. Ruth não sabia, mas nós já sabemos, né? Que Deus a honraria. Ruth fez o quê? Confiou, creu, trabalhou. Na nossa vida cristã, nós precisamos ter essa ação casada: orar e trabalhar. Os reformadores, lendo um pouquinho sobre a reforma, eu li que este era o lema dos reformadores, da reforma protestante: orar e trabalhar. Calvino, que foi um dos reformadores, ele usava a expressão, não sei se vou falar direito, mas ele usava a expressão, que acho que é latim, né, pastor? Ele usava a expressão: orare et laborare. Orar e trabalhar. Lutero, falando no mesmo contexto, ele usava a figura do barco a remo. Por que o barco tem 2 remos? Se o remador usar apenas um remo, ele vai ficar rodando em círculos. Mas se ele usar os 2 remos sincronizados, ele vai seguir o caminho que ele precisa seguir. Ele vai realizar a tarefa que ele precisa realizar, que é chegar a um determinado ponto. Assim também é na nossa vida. Orar e trabalhar. Ação de Deus, ação do homem. Tem um louvor chamado O Tapeceiro. Quem já ouviu? É um louvor bem antigo. É do João Alexandre. Que esse louvor, ele fala bem dessa figura, desse movimento que acontece no livro de Ruth. O movimento da ação do homem e o movimento
da ação de Deus. Se a gente olha para uma tapeçaria, se você olhar para o lado de baixo da tapeçaria, ou seja, o avesso, o que a gente vê? Um monte de linhas, parece que desconexa, que você não vê sentido naquilo, né? Mas quando você olha o lado direito, você vê um belo retrato. Então, a ação do homem é necessária. Nós precisamos agir, mas nós precisamos contar com a ação divina para que aquele desenho se conclua. Então, orar e trabalhar. Se nós, o estudante, como que ele trabalha? Se preparando, estudando. Esse é o trabalho que cabe ao estudante. A dona de casa, dizem assim que a dona de casa, né? Qual que é o trabalho da dona de casa, né, gente? O trabalho é em criar um filho, educar um filho. O trabalho do desempregado, qual que é? Procurar emprego, né? Se dedicar, lutar, entregar currículos, crendo que você está orando e você está trabalhando. Deus vai agir, né? A sua responsabilidade é agir. Nós vemos outra responsabilidade em Ruth. Ela assumiu a responsabilidade de ser generosa. E o que é a virtude da generosidade? Se a gente for olhar o significado no nosso dicionário português, vai dizer assim, que generosidade é a virtude de quem compartilha bondade. Então, nós vemos que essa virtude pertence a quem? Esse atributo em nós é uma virtude. Mas esse atributo é de quem? Do tapeceiro, né? Do nosso Deus. E nós precisamos ser parecidos com quem? Né? Então, é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Também é sinal de abundância de alguma coisa em grande quantidade. Ruth não foi generosa com Noemi? Por um acaso a gente vê Ruth cobrando Noemi? E você? Não vai fazer nada? Só eu? Trabalhando? Sozinha? Não vou conseguir sustentar essa casa? Meu salário é pouco? Não. A gente vê Ruth generosa. Lá na parte que a gente vê que ela volta para casa, depois de tudo que a gente vai ainda ouvir sobre Boaz, quanto que ela tinha levado de cevada? Uma efa, quase 20 quilos. Alimento que daria para sustentá-las por mais de uma semana, em um dia. E ela compartilhou com alegria. Com Ruth a gente aprende que ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Ruth não tinha nada, mas quando ela saiu para o campo, ela já saiu pensando, eu vou trabalhar não só para mim. Tudo o que eu conseguir vai ser para o meu sustento e para o sustento da minha sogra. Ruth foi generosa em compartilhar.
E nós? Será que nós estamos dispostos a compartilharmos aquilo que nós temos? Os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro. Precisamos aprender com Ruth, trabalhando no propósito de Deus. Precisamos ser generosos. Quando Ruth chega para Noemi, para levar o resultado do dia do trabalho dela, como que Ruth chega? Feliz? Alegre? Com atitude de gratidão? Chegou com atitude de gratidão, né, irmãos? Muita gratidão. Nós temos sido gratos por aquilo que Deus nos dá? Como que é a minha atitude no meu trabalho quando eu assino? Agora não tem mais, né? Agora é tudo digital. Quando eu assino o meu holerite, será que eu olho assim, só isso, tudo isso de desconto que veio de novo? Ou será que eu falo, obrigado, Senhor, pela sua soberania, pelo seu cuidado, pela sua bondade, pela sua graça na minha vida? Quando os microempreendedores, os empreendedores fecham o faturamento do mês, como que é a atitude? Quando a gente vai lá no mercado, enche o carrinho, ou às vezes não enche tanto, qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? Atitude de gratidão? Ou atitude de reclamação? Vamos agradecer ou vamos reclamar? O quanto eu tenho reconhecido a soberania e a providência de Deus na minha vida, a graça, o favor imerecido. Com a atitude de gratidão de Ruth, o que aconteceu com Noemi? O coração dela ficou quentinho, né? Lembra daquele filme do Olaf, que ele queria ter o coração quentinho, mas ele era gelado, né? Então, a atitude de gratidão, de alegria, de Ruth, aqueceu o coração de Noemi. Quando ela diz, bendito seja, ela reconheceu aquela mulher que estava amarga, com o trabalho de Noemi, com a atitude de gratidão de Noemi, ela volta a ser grata ao Senhor, a bendizer o Senhor. Noemi foi humilde, Noemi foi responsável, ela agiu, ela trabalhou, e a Bíblia diz que ela trabalhou diligentemente. O que é trabalhar diligentemente? O que é diligência? Com cuidado, com atenção. O servo de Boaz fala assim, está aqui desde o nascer do sol. Não parou nem um minuto, a não ser o tempinho que ela parou lá na choça, né, na casinha que tinha para eles se alimentarem. Então, Ruth foi diligente. Nós vimos aqui a atitude, a ação humana, o que nós precisamos fazer, o que Deus quer que seja a nossa atitude. Mas também nós vemos aqui no capítulo 2 de Ruth,
a soberania cuidadosa de Deus o tempo todo, desde o primeiro versículo até o 23º versículo. O livro, nós estávamos falando de uma viúva idosa, Noemi, uma viúva jovem, Ruth. O primeiro versículo apresenta um personagem novo aí, né? Que personagem é esse? Boaz. E ele começa ali falando, né, que, Noemi tinha um parente. Olha que informação que nós vamos ter da agora para frente. Boaz era parente do marido de Noemi. Quem era o marido de Noemi mesmo? Elimeleque. Então, Boaz era parente de Elimeleque. E ele entra nessa história. E a história continua dizendo que Ruth ia colher espigas no campo que lhe favorecesse. Certo? E Noemi falou para ela: vai, minha filha, pode ir. Noemi falou mais alguma coisa? Não, né? A gente não acha nenhuma outra informação. Tem um campo, procure um campo do fulano. Ele é parente do meu marido. Não, Noemi não fala nada. E o versículo 4 diz assim que, casualmente, Ruth entrou onde? Nos campos que pertenciam a quem? Boaz. Que casualidade? Será que foi casualidade? Será que foi a sorte? Porque tem algumas traduções que dizem, né, pastor? Deu por sorte de entrar nos campos que pertenciam a Boaz. Mas nós que cremos num Deus soberano, fiel, gracioso, sabemos que não foi casualidade. Foi tudo preparado por Deus. Por quê? Quando ela resolveu respigar, no que ela estava se baseando, pastor? Quando deu assim na cabecinha dela, vou respigar. Em algo que Deus tinha provido lá atrás. Se nós formos para o livro de Levíticos 19, versículos 9 e 10, se os irmãos quiserem acompanhar, também vai falar sobre esse caso em Levíticos 22, 23. E também em Deuteronômio 24, 19. Então, vamos lá. Vamos ler Levíticos só. Levíticos 9. Ele tinha deixado marcado aqui, mas... Levíticos 19, desculpe. 19, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim, quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais a fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, Ruth estava fazendo apenas aquilo que Deus tinha provido lá atrás. Por quê? Ao respigar, a ordem do Senhor foi bem clara. Não colha e também aquilo que os ceifadores deixarem cair,
não recolham, nem do trigo, nem da cevada, nas suas videiras, aquilo que estava lá em cima não era para colher, nos campos de oliveira, não era para dar aquela chacoalhada assim, que eu não sei como que colhem agora, mas antigamente acho que eles colhiam chacoalhando, né? Acho que era, né, pastor? Pegava lá e chacoalhava, caía, né? Ele falava, não, os de cima vocês não deixam, não. E o que cair no chão, que o que estiver fazendo colheita não conseguir, deixa lá. Por quê? Isso é para um grupo de pessoas, no qual Ruth estava incluída. Os estrangeiros. E o Senhor, acho que lá em Deuteronômio, é que ele fala, porque vocês foram estrangeiros. Vocês foram estrangeiros lá no Egito. E quem cuidou de vocês? Eu, porque eu sou o Senhor. Ali, o Senhor estava dizendo, a terra é minha. Mas eu permito que vocês plantem. Eu faço com que floresça, frutifique, para vocês colherem. Mas tudo é meu. A soberania do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E Boaz, como homem de valor, que a Bíblia fala ali, né? Que ele era um homem de valor. Ele era um homem íntegro. Além disso, ele era fiel a Deus. Irmãos, nós estávamos em que tempo mesmo na história de Ruth? A diaconisa Tati falou, e o primeiro versículo do primeiro capítulo diz, tempo dos juízes. Que tempo era este? Tempo onde os israelitas achavam que eles podiam fazer o que eles queriam. Mas Boaz não. Boaz, ele era um servo do Senhor. Ele era temente a Deus. Boaz reconhecia a soberania de Deus sobre a vida dele e sobre a vida de todos. Então, ele era um homem de valor, ele era íntegro, ele era fiel. Quando ele chegava nos campos, como que ele tratava os seus funcionários, os seus ceifeiros? Vamos ver lá em Ruth. Ele falava, a paz, o Senhor te abençoe. E os seus empregados respondiam, né? Da mesma forma. Então, Boaz, ele respeitava, ele tratava bem os seus funcionários. E nós, hoje, como empresários, como chefes de setor, como que nós tratamos as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade? Será que nós tratamos com dignidade, como Boaz tratava os seus servos? O que Boaz fez com Ruth quando ele chegou? Boaz conhecia todos os seus funcionários. E quando ele chegou ali, ele já notou uma pessoa diferente. E ele questiona, quem é aquela moça? E os seus servos falam que ela era a moabita, a estrangeira que tinha vindo com Noemi. E qual foi o tratamento que Boaz dispensou a Ruth? Boaz, ele trouxe a estrangeira para perto. Ele acolheu a estrangeira. Quando ele diz,
Ele deu o alimento que era dos seus servos, ela se alimentou e ela generosamente guardou para sua sogra, né? Ele falou, pode beber da água. Era difícil, era um calor danado, né? Para os homens tirar a água e levar para perto da plantação. E Boaz falou, Ruth, pode beber. Ele falou, fique nas minhas terras atrás das minhas servas, porque os outros campos são perigosos. Você pode ser agredida. Então, Boaz, ele integrou a estrangeira, ele convidou a estrangeira para a mesa. Que outro estrangeiro você vê sendo integrado à mesa? Outra pergunta. Você se enxerga nesse texto? Nós éramos estrangeiros e nós fomos integrados à mesa pela graça de Deus através de Cristo Jesus. Então, Boaz, ele acolheu a estrangeira. Mateus 1, 5 e 6 diz de quem Boaz era filho. A diaconisa Tati também deu o spoiler semana passada. Boaz era filho de quem? Raabe e Salmão, da tribo de Judá. Boaz, com certeza, ele cresceu vendo o exemplo de acolhimento da estrangeira que era sua mãe. Então ele não tinha preconceito, né? Ele cresceu, muito provavelmente, diz que a Bíblia fala que ele era herdeiro das terras do seu pai. Mas o seu pai e a sua mãe lhe deram um ensinamento, uma base de fé em Deus, de fé na soberania do Senhor. E Boaz agora, já velho, ele só replicava tudo aquilo que ele estava cheio. Então, pais e mães, vale a pena ensinar o menino no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará dele, porque Boaz, mesmo estando num tempo onde não obedeceu, o melhor era não obedecer a Deus, o melhor era não ser fiel a Deus, mas ele era. Então Boaz acolheu Ruth, e nós vemos ali tudo o que ele fez por ela, porque quando encerra o capítulo, diz assim, que ela permaneceu nos campos de Boaz durante toda a colheita da cevada e do trigo, que logo depois vinha a festa dos Pentecostes, né, pastor? Quanto tempo, mais ou menos, durava a colheita, cada colheita? Eu vi, assim, que durava em torno de 7 semanas, ou seja, 2 meses. Então, nós vemos cevada, trigo, 4 meses. O próximo capítulo, quando a gente vê, às vezes a gente pensa assim, foi rápido, né? Mas aqui o segundo capítulo conta o dia de um dia de trabalho de Ruth. Mas só que ela continuou morando com a sua sogra durante 4 meses. E Boaz, ela não, quando ele disse, continue aqui no meu campo. Depois Noemi fala, fica lá mesmo, tá com você? Fica lá, porque os outros não são senhores tão bons quanto Boaz. Nós aprendemos com Boaz. Tudo o que ele tinha recebido era herança, ele era um homem de valor. E ele compartilhou
Com Ruth. Então nós aprendemos o quê? Com Boaz? Que graça recebida precisa ser graça compartilhada. Então, irmão, você recebe a graça na sua vida, não é só para você. A graça não veio só para você. Você precisa compartilhar essa graça. Graça recebida, graça compartilhada. Com Ruth nós aprendemos: ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Com Boaz nós aprendemos que na abundância a graça recebida precisa ser graça compartilhada. O finalzinho de Ruth, deixa eu ver aqui, os últimos capítulos ali, os últimos versículos, quando ela vai, toda feliz, conta para Noemi, né? Eu fui respigar nos campos de Boaz. Lá, ele foi muito generoso comigo. Conta tudo. E Noemi se alegra novamente e ela fala: ele é parente de Elimeleque. E ele pode ser um dos nossos resgatadores. Humanamente, Noemi aqui estava falando do resgate humano. Também uma lei lá de Levíticos, né? Do Goel, que nós vamos ver nos próximos sábados. Por isso, não percam, né? Para vocês descobrirem sobre o Goel, o resgatador. Mas, aqui quando ela fala no resgatador, a gente vê indícios de um resgate muito maior, que é o resgate no qual todos nós estamos envolvidos. E nós agradecemos a Deus pelas lições, pelos valores que nós vemos nesse capítulo de Ruth. Nós vemos que Deus conta com o nosso trabalho, para que a obra dele seja realizada. Ele é soberano, ele provê, mas nós precisamos desempenhar o nosso papel. Nós precisamos agir, nós não podemos ser passivos na obra de Cristo. Aquilo que ele falou lá em Mateus 19, 20, se não me engano, né? Não me falha a memória. Que era para ir por todo mundo. Nós todos estamos envolvidos nessa missão. Nós precisamos crer na providência de Deus, orar e trabalhar. Porque a nossa missão é árdua, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida. Tudo, nada acontece sem que esteja sobre o poderio dele. Ele é o tapeceiro das nossas vidas, mas nós precisamos agir, trabalhar, porque ele nos abençoa. Muitas vezes nós somos bons em trabalhar, né? Arregaça as mangas e vou trabalhar. Mas sou deficiente em depender de Deus, em orar. Muitas vezes eu sou fácil, tranquilo na dependência, oro, busco, mas eu tenho pouca atitude. Então nós precisamos fazer o que Lutero disse, né? Usar os dois remos. Depender de Deus, orar, buscar, mas trabalhar.